Novamente, bem-vindos à nossa segunda aula de acentuação gráfica, onde hoje nós vamos ver 3 regrinhas especiais que não seguem o princípio da economia que a gente viu no primeiro vídeo. Na verdade, essas regras são chamadas especiais simplesmente porque elas têm prioridade na aplicação. Então vou pôr aqui na tela, ó. O que significa isso? Significa que primeiro você tem que ver se a palavra que você está em dúvida, né, se acentua ou não, segue uma dessas regras, dessas 3 regrinhas que eu vou dar. Depois você parte para o princípio da economia. Então só por isso que essas regras são dadas à parte, porque elas têm prioridade na aplicação, ok? Elas são mais importantes que o princípio da economia. Vamos para a primeira regra então? Vamos pôr aqui na tela. Primeira regra é simples. Ela diz que todos os ditongos abertos, que são só esses 3, el, ei e oi, têm que ser acentuados em português. Só isso. Então uma palavra como céu. Céu está levando o acento não é pelo princípio da economia, ok? Porque, vamos ver, pelo princípio da economia ele seria uma oxítona, né? Só tem uma sílaba, céu, terminada em u, ok? Então está terminando em outras terminações, ela não levaria acento se fosse pelo princípio da economia, né? Pelo princípio da economia, só oxítonas terminadas em a, e, o e em levam acento. Pelo princípio da economia, essa palavra não levaria acento. Mas essa regra é mais prioritária, essa regra do ditongo aberto, então ela tem precedência sobre o princípio da economia e céu leva acento, ok? Outros exemplos que a gente pode dar, o verbo, né, doer, dói. Minha perna dói, a cabeça dói, leva acento pelo mesmo motivo, pela regra do ditongo aberto, ok? Então essa é a primeira regrinha que tem prioridade sobre o princípio da economia. A segunda regrinha é até um pouco polêmica. Polêmica no sentido de alvo de muita discussão no Brasil. É o trema. Se o trema deve ser abolido ou não deve ser abolido. Bom, enquanto ele não é abolido, enquanto não se faz nada, a gente tem que aprender como se usa o trema. E está aí na tela. O trema você usa sempre nas palavras, nas sílabas, na verdade, ge, gi, que, ki, quando o u é pronunciado. Só isso. Então uma palavra como enxágue, enxágue, você pronuncia o u, enxágue. Então aqui você tem que pôr trema, enxágue. Mas já o verbo enxaguar não leva trema. Por quê? Porque aí é guá, ok? Só se a sílaba for gue, gui, que, qui. Aí sim. Ok? A mesma coisa, enquanto não leva trema. Tem muita gente que acha que leva, né? Cai isso aí na prova e a pessoa põe trema. Não, porque é quá. Agora se fosse que, sim. Se fosse alguma palavra com que, sim. Ok? Ou com qui. Então, sílabas ge, gi, que, ki com u pronunciado levam trema. Ok? Então, deu pra ver aí que são regrinhas simples, essas duas. E a última também é simples. A última é uma regrinha do hiato. Ok? O que diz a regrinha do hiato? A regrinha do hiato diz o seguinte: se uma palavra, na hora de você separar as sílabas, deixar uma vogal sozinha, ela leva acento. Então, quer ver? Por exemplo, se eu for pegar a palavra raiz, raiz de árvore, ela não tem acento por nenhuma regra, nem pelas regras especiais, nem pelo princípio de economia, ok? Raiz é uma palavra paroxítona terminada em z, ok? Então ela fica por aí. Agora, se eu for para a palavra no plural, olha que interessante o que acontece. Se eu for para raízes, quando eu for separar as sílabas, na verdade fica assim: ra, i, zes. Tá vendo que esse i aí ficou sozinho? É o hiato. Nesse caso aqui de raiz não acontece, ó. Fica raiz. Acabou, não tem hiato. O i ficou junto com z. Agora, se eu for pro plural, o i fica sozinho. Raízes. Então aqui tem que se aplicar a regra do hiato e esse i leva acento. Então, raiz não tem acento, mas o plural raízes tem. E isso vai acontecer com várias palavras, principalmente com essas do i. Tá? É normal encontrar palavras na língua portuguesa que aconteça isso. O singular não tem acento e o plural tem. Por quê? Porque na hora de passar para o plural acontece um hiato. Então a regra do hiato se aplica. Ok? Então agora você sabe tudo do que precisa para acentuação gráfica. Você já tem em mente o princípio da economia. Já sabe quais são as palavras mais raras da língua, que são as proparoxítonas. Oxítonas terminadas em a e o e paroxítonas com outras terminações. São essas palavras que são acentuadas.
E já sabe quais são as regras especiais. Especiais no sentido de tem prioridade. Ok? Essas regras aplicam primeiro, antes do princípio da economia. Então é a regra do ditongo aberto, se uma palavra tiver el, ei, oi. É a regra do trema, que você aplica em ge, gi, que, ki com o pronunciado. E a regra do hiato, ok? Que acontece principalmente em casos desse aí do plural, onde surge um hiato. Vamos agora pegar alguns exercícios de provas, de concursos, de vestibulares para praticar um pouquinho, ok? Ok, peguei aqui uma questão de vestibular, né? E a questão começa assim, ó. Por serem proparoxítonos, deveriam estar acentuados os vocábulos. Então você diz que a própria prova, você vê que a própria prova já te deu qual é a regra. Ele quer quais são os vocábulos que vão receber acento por serem proparoxítonos, que são as palavras mais raras. Infelizmente o Word já deu a resposta pra gente, né? Se vocês verem aí, ele está marcado. Mas vamos analisar, vamos fingir que o Word não ajudou. Vamos ver por que as palavras estão sendo acentuadas ou não. Então aqui, ó. Refrega. Refrega, paroxítona, certo? Refrega, paroxítona terminada em A é palavra menos rara, não é rara, então não põe acento. Ibero, mesmo caso. Ibero, paroxítona terminada em O, é uma daquelas nossas terminações. E decano, a mesma coisa. Decano, paroxítona terminada em O. Nenhuma dessas tem acento. Aqui, aziago. Aziago. Aziago, paroxítona terminada em O, mesmo caso. Pegada, mesmo caso. Pegada, paroxítona terminada em A. E avaro, mesma coisa, paroxítona terminada em O. AC, leucócito. Opa, proparoxítona, hein? Leucócito. Então, essa aqui é uma candidata já. Pode pôr acento, porque a tonicidade está caindo na terceira sílaba, de trás para frente. Alcoólatra. Essa aqui é uma pegadinha, hein? Por causa desse O, mas também nada demais, né? Vamos lá. Onde está o acento? Alcoólatra. Tá aqui nesse meio. Então, ó. Alcoólatra. Terceira sílaba, leva acento. Proparoxítona. E essa aqui também é uma pegadinha. Por quê? Porque tem gente que fala interim, né? Mas não é interim, é interim. Interim, com acento aqui. É proparoxítona, ok? Então, interim. Essa aqui você teria que saber a pronúncia. Tem gente que fala interim. Cuidado que não é interim. E as outras aqui vai seguir a mesma coisa, ó. Inaudito, é proparoxítona terminada em O. Batavo, é tá terminada em O. Erudito, proparoxítona terminada em O. Essa aqui é outra que pega todo mundo, né? É rúbrica ou rubrica. Esse aqui é até um caso interessante para a gente analisar. Como é que eu vou saber, por exemplo, aqui se é rúbrica ou rubrica? Se fosse rúbrica, ela seria proparoxítona, concorda? Rubrica, teria que ter acento. Mas a gente vê escrito por aí sem acento, nos textos de quem sabe escrever. Então se as pessoas aí estão escrevendo sem acento, é porque não é rúbrica, é rubrica, né? E aí sendo rubrica, é uma paroxítona terminada em A, não vai levar acento mesmo, tá? Não precisa o acento no I, rubrica. Ela já é paroxítona terminada em A. Então tá vendo? A regra de acentuação também te ajuda a saber como pronuncia as palavras, né? Às vezes você pega essa palavra, está escrito certo, você sabe que está escrito certo porque você está lendo um texto de alguém que entende da língua, mas você não sabe se é rúbrica ou rubrica. Aí você pensa, bom, se fosse rúbrica, o autor teria que ter posto acento no U, porque seria paroxítona. Desculpe, porque seria proparoxítona. Mas se ele não pôs, então é porque é paroxítona e eu leio rubrica, ok? Maquinaria, aqui a mesma coisa. E aqui, ó, púdico e pudico, a mesma coisa. Tem gente que fala púdico e tem gente que fala pudico. Se tá sem acento, é porque tem que ser pudico, não pode ser púdico, ok? Púdico teria que ser assim, porque aí teria proparoxítona, pudico. Mas se não vem com acento, eu leio pudico, ok? Então olha que legal, a regra de acentuação também ajuda você a saber como se pronuncia uma palavra. Bom, e para finalizar então a resposta certa seria a resposta C. Leucócito, alcoólatra, ínterim. 3 palavras proparoxítonas, por isso precisam ser acentuadas, ok? Infelizmente nosso tempo por hoje acabou, o tempo que o YouTube me disponibiliza. Queria agradecer a todo mundo por mais essa aula. Espero que vocês deixem seus comentários, espero que vocês aproveitem tudo que eu passei aqui e encontro vocês no próximo tema, no próximo vídeo. Até mais!